Capítulo 231 Elder Dan Sacrifices Himself. Houve uma sensação de choque quando os cultivadores da seita do tempo imemorial observaram o poderoso ancião do reino transcendente ser derrubado pela forte pressão gravitacional e se afogar em lava extremamente sinistra enquanto sua energia se esgotava e ele não conseguia mais se proteger. A tristeza estava em seus corações enquanto olhavam para o Elder Pílula, que tinha um rosto sombrio. Noah ignorou os olhares enquanto transformava seu rosto em uma expressão de grande dor, falando em um tom duro. Meu poder é apenas um pouco maior que o do Elder Broadsword, será extremamente difícil para mim chegar ao final dessas plataformas em direção a este tesouro, então seguiremos em frente e tentaremos nossa fortuna no próximo local. Havia um tesouro estupendo diante deles, mas eles não conseguiam agarrá-lo. Um grande ancião de sua seita também perdeu a vida tentando consegui-lo, então eles se tornaram extremamente cuidadosos. Eles assentiram de má vontade com as palavras da Elder Pílula enquanto concentravam o poder em seus corpos para dar saltos curtos em direção às plataformas nos mesmos níveis de elevação que levavam a uma porta escura no lado oposto da caverna em que estavam, gerenciáveis, pois não eram obrigados a gastar mais energia para saltar ainda mais alto em direção ao livro profundamente flutuante no ponto mais alto da caverna cheia de lava. Os anciãos não estavam tendo problemas para superar seus níveis no reino transcendente, mas alguns dos discípulos legados que ainda estavam no reino profundo, classificação fantasmal, tiveram que descansar após cada salto para recuperar suas energias antes de voltarem para o próximo. Logo, a maioria deles estava na última plataforma que conduzia à saída da caverna enquanto aguardavam os discípulos legados restantes para realizar o último salto e fazer sua jornada para fora da caverna infernal cheia de lava. Uma discípula legada em particular, com um rosto claro e cabelos verdes esvoaçantes, reuniu sua inteligência e energia enquanto se lançava para o último salto quando algo horrendo ocorreu. Os anciãos e os outros discípulos do legado observaram com os olhos arregalados enquanto a plataforma em que estavam se movia ligeiramente para trás, e esse leve movimento foi suficiente para que este discípulo do legado não conseguisse atravessar, pois suas mãos só encontravam o ar. Irmã mais velha. O choque voltou aos seus rostos quando começaram a observar a discípula usar toda a sua energia para se manter à tona contra a pressão gravitacional descendente, mas seu corpo começou a afundar rapidamente, sua força não sendo suficiente para aguentar. Os olhos de Noah brilharam enquanto ele observava isso ocorrer, suas habilidades melhorando a velocidade de seus pensamentos e percepção trabalhando em alta velocidade enquanto ele soltava um grito corajoso e saltava em direção ao discípulo legado que caía. Não vou deixar mais ninguém morrer sob minha supervisão. Oh! A essência densa irrompeu quando ele parou sua descida depois de pegar o discípulo de cabelos verdes em uma princesa enquanto ele resistia à pressão descendente e realmente começava a subir mais alto. Os anciãos e outros discípulos legados assistiram com olhos marejados e poderosos enquanto olhavam para o valente ancião Dan que estava resistindo com toda a sua energia e realmente subindo pelo ar, algo que até mesmo o poderoso ancião espada larga não foi capaz de fazer. Este é o Elder Dan da nossa seita de tempos imemoriais. Muitos tiveram grandes pensamentos enquanto olhavam para a voz valente que vinha do Elder Pílula, que continuava a se levantar com o discípulo a reboque. Eles se aproximaram da plataforma onde todos estavam quando outra mudança ocorreu, e os cultivadores notaram que a essência vibrante que cobria a Elder Pílula começou a tremer. As preocupações dominaram seus corações enquanto eles gritavam: "Você está quase lá, Elder Dan!" Os gritos pareciam encorajar o ancião enquanto ele se levantava mais rápido e colocava mais energia em suas mãos, usando-a para lançar com força o discípulo que ele segurava nas mãos estendidas dos membros da seita. Foi nesse momento, porém, que eles observaram a essência vibrante no corpo da Elder Pílula tremeluzir e desaparecer, e seu corpo começou a descer. Elder Dan! Gritos tristes soaram quando outro discípulo tentou pular em direção ao Elder Pílula que estava descendo sem pensar antes de ser parado por um Elder.
Eles não podiam acreditar no que estavam assistindo. O poderoso ancião que eles admiravam tinha realmente usado toda a sua energia para voar no ar que mantinha uma pressão gravitacional horrível e salvar um discípulo, mas ele próprio estava prestes a cair na lava escaldante, com sua energia esgotada. Eles olharam para baixo e viram o rosto descendente do Elder Pílula se transformar em um sorriso triste enquanto ele gritava: Haha, estou feliz que minhas últimas ações foram para a seita. Não se preocupe comigo, vá em frente e obtenha o máximo de tesouros que puder desta morada mortal, mas tenha muito mais cuidado. O sorriso de um herói valente estava estampado em seu rosto enquanto ele continuava a descer com seu corpo ainda tremeluzindo com energia diminuída. Gritos tristes foram a única coisa que escapou da boca dos membros da seita do tempo imemorial enquanto observavam o Elder Dan continuar a ser empurrado para baixo, até que suas pernas começaram a afundar na lava e seu sorriso foi substituído por uma careta de dor. Através dessa dor, eles ainda ouviram suas últimas palavras ousadas: Vá em frente e me prometa que ninguém mais morrerá desnecessariamente neste lugar. Se o destino quiser, encontrarei todos mais uma vez nesta vida ou na próxima. Acredite no tempo. Últimas palavras poderosas saíram quando todo o corpo do Elder Pílula afundou na lava, para nunca mais ser visto. Os tristes anciãos e discípulos na alta plataforma acima olharam para isso com pesar enquanto gritavam: Em tempo! Em tempo! Abaixo deles, o valente Elder Dan por quem eles choravam usou sua essência extravagante e interminável para se proteger novamente enquanto soltava um sorriso calmo nos arredores borbulhantes de lava. Seu corpo mal estava chamuscado quando ele entrou e já havia começado a se curar no momento em que usou sua energia quase infinita para flutuar na lava ardente e parar a descida. Ele olhou através da lava borbulhante enquanto seus olhos observavam os discípulos enlutados, e então se virou para o livro roxo flutuante na plataforma elevada mais alta enquanto esperava com um grande sorriso, tentando o seu melhor para não rir muito sob o fluxo do rio de lava. Os cultivadores da seita do tempo imemorial terminaram seu uso no momento em que o ajudaram a localizar a morada diabólica, e só o atrasariam se ele continuasse com eles. Ele não tinha nenhum motivo para matá-los, então ele os deixaria ir por conta própria enquanto enfrentavam os perigos desta morada do tesouro sozinhos de agora em diante. O físico e a musculatura do Elder Pílula logo começaram a desaparecer quando ele retornou à sua forma humana normal e esperou pacientemente que os cultivadores da seita do tempo imemorial passassem para o próximo local antes de pegar o tesouro supremo flutuando no ar para si mesmo. Fim do capítulo. Capítulo 232 Uma habilidade suprema. Noah permaneceu no fundo do fluxo borbulhante de lava enquanto uma liberação constante de essência protegia seu corpo por todos os lados. Ele estava pensando nos acontecimentos recentes nesta morada do tesouro, especificamente na maneira como os cultivadores da seita do tempo imemorial enfrentaram suas mortes. Esta era a morada do diabólico revelador do tempo, e parecia que ele não planejava deixar outros seres levarem seus tesouros de graça, mesmo na morte. Noah esperou enquanto continuava a espalhar seus sentidos até que os cultivadores da seita do tempo imemorial passassem pela única porta que levava para fora da caverna montanhosa cheia de lava. Em que estavam, usou ainda mais para suprir suas habilidades, e seu corpo começou a se elevar no ar mesmo com a forte pressão gravitacional que continuava a descer. Sua velocidade ainda não era tão rápida quanto a do grande ancião Amos no Reino Santo, mas ele foi capaz de usar sua quantidade absurda de energia para manter todas as habilidades ativas e se defender sem preocupação enquanto ignorava os pontos de apoio e simplesmente continuava subindo no ar em direção à técnica flutuante no pico. De suas memórias, esta foi uma das técnicas finais conhecidas em todo o mundo do cultivo, uma que as principais hegemonias como o Devilish Time Unveiler tiveram a oportunidade de aprender e aperfeiçoar ao longo do tempo. Era uma habilidade diferente de tudo que ele já havia encontrado antes. Seu corpo brilhou com uma luz vibrante enquanto ele se aproximava da plataforma mais elevada que mesmo os anciãos do reino transcendente não tinham esperança de chegar antes de esgotarem toda a sua essência. Na frente dele flutuava o livro roxo pulsante que dizia, estilo Aurales Nine Swords.
Seu coração bateu um pouco mais rápido quando ele estendeu a mão, causando uma erupção de luzes lindas enquanto uma cena semelhante a quando ele recebeu a técnica de cultivo de pílulas do mestre da seita Inuit se desenrolava. Logo, ele pôde ver uma nova habilidade aparecendo no painel de estatísticas, junto com suas descrições maravilhosas que o chocaram. Primeira espada lâmina, atravessando os céus e chegando em um piscar de olhos, a lâmina sempre tira o primeiro sangue. Segunda espada lâmina fantasma, a aura do usuário se transforma em espadas invisíveis que o inimigo não pode ver chegando. Um máximo de 100 Blade Phantoms podem ser lançados de uma vez. Terceira espada, forma de lâmina de 9 cores, o usuário começa a se conectar com os estilos das 9 espadas sem aura, seu próprio corpo ganhando a nitidez da mais poderosa das armas capazes de derrubar os inimigos. Quarto, quinto, sexto. Ele olhou estupendamente ao obter outra habilidade suprema, e esta era do mundo do cultivo. Foi criado de uma forma tão única que ele só poderia usar as 3 primeiras formas neste momento, já que a habilidade só poderia ser iniciada pela aura de um ser começando no rank transcendente. A mente de Noah vagou para as outras Ultimate Skills que ele possuía, bem como aquelas que ele conhecia ainda no mundo demoníaco. Eram os tipos de habilidades que poderiam ser usadas em qualquer nível que ele alcançasse, e mantinham uma eficácia cada vez maior. Novas ideias surgiram em sua mente quando as habilidades restantes dos 7 pecados capitais para os quais ele realmente não tinha planos apareceram em sua mente. Isso seria algo para mais tarde, já que ele queria ver quais outros tesouros esta tumba de um cultivador do Fimermente do Vazio continha, bem como os perigos que pareciam ter sido especialmente criados. Nos diferentes espaços da morada do tesouro do desvendador do tempo diabólico, muitos seres estavam enfrentando a morte de uma variedade de maneiras, à medida que a busca por tesouros começava a se tornar mortal. Mais e mais vítimas se acumulavam em todos os grupos, à medida que ignoravam os arredores devido à quantidade de tesouros que continuavam a obter. Depois da abundante quantidade de ervas medicinais espalhadas pela tremendamente grande montanha da morada diabólica, o interior dela continha coisas ainda mais espetaculares. Um grupo de cultivadores conseguiu obter tesouros únicos de tipo de movimento em uma das cavernas da montanha, outro grupo obteve técnicas de cultivo no Reino Santo, com outros obtendo armamento profundo que poderia resistir aos ataques de qualquer coisa abaixo do Reino Santo. Uma abundância de tesouros estava pendurada em seus rostos, pois mesmo com as muitas baixas eles continuaram a observar que muitos colocavam em suas mentes enquanto continuavam cada vez mais nas portas presentes no final de cada uma das perigosas cavernas cheias de diferentes ambientes. Em uma caverna específica, um grupo de magos do mundo dos magos se viu no fim da corda. Eles tinham como alvo um pequeno grupo de cultivadores e os seguiram pela mesma porta um segundo depois de entrarem, e fizeram impiedosamente o que planejavam fazer: mate e obtenha os corpos dos cultivadores. Havia muito mais deles, e os cultivadores desavisados não conseguiram se salvar depois de serem cercados. Mas foi aí que os problemas começaram a ocorrer. O ambiente em que apareceram era uma pastagem onde bolsões de espaço instável apareciam constantemente. Alguém teria apenas um segundo para escapar enquanto observavam a formação do espaço instável quando tivessem que se mover, ou encontrariam seus corpos esmagados se fossem pegos no vórtice do espaço em ruínas. Esses vórtices instáveis não apareciam muito rápido ou frequentemente no início, mas no momento em que mataram os cultivadores e embolsaram seus corpos, parecia que a caverna em que estavam rugia de raiva e os vórtices instáveis começaram a aparecer ainda mais rápido. Eles começaram a se esquivar pela pastagem em estado de choque ao observarem com horror que a única porta que estava visível durante todo esse tempo realmente desapareceu, e eles não conseguiram encontrar outra saída desta perigosa caverna que já havia tirado a vida de 2 magos, em seu grupo. O líder do grupo de magos, a Serpente Negra, olhou friamente enquanto muitos pensamentos passavam por sua mente. Ele não era um pensador, mas tinha certeza de uma coisa. Isso foi uma armadilha. Algo suspeito estava acontecendo nesta tumba do Devilish Time Unveiler, e parecia que eles estavam envolvidos no meio disso.
Ele se esquivou de outro vórtice recém-aparecido em uma fração de segundo quando seus amplos sentidos da linhagem da poderosa serpente negra sentiram outra mudança no espaço, mas desta vez foi o aparecimento de outro ser na caverna em que estavam. Um humano de cabelos compridos segurando um tridente brilhante e vibrando com um poder selvagem apareceu na caverna que estava fechada por todos os lados e cheia de perigos. Fim do capítulo. Capítulo 233. Um desenvolvedor impressionante. Noah se viu transportado para um novo local perigoso no momento em que passou pela porta que levava para fora da caverna cheia de lava onde obteve as 9 espadas sem aura. A nova área em que ele chegou estava repleta de bolsões de espaço instável em expansão que apareciam e desapareciam aleatoriamente. Os seres que ele observou apenas de longe eram os que lutavam nesta caverna, os magos do mundo dos magos. Sua atenção se concentrou no mago de aparência particularmente poderosa que segurava um fantasma distinto de uma serpente negra girando ao seu redor enquanto ele se movia para evitar os vórtices instáveis que apareciam e desapareciam rapidamente. Bloqueio espacial. As vibrações, OONG, se espalharam com Noah no ponto central enquanto o tremor do espaço e os vórtices que apareciam e desapareciam constantemente paravam, dando aos magos uma pausa enquanto olhavam para Noah com cuidado. A visão deles permaneceu nele apenas por um momento antes de parecerem ter percebido algo quando seus rostos se tornaram amigáveis. O mais poderoso que estava liberando ondas poderosas semelhantes às do grande ancião Amós da seita do tempo imemorial acenou com a cabeça para Noah com um sorriso. Obrigado, amigo. Eu não tinha certeza de como sair dessa situação inteiro, mas você segurou o tesouro para neutralizá-lo perfeitamente. Posso saber a identidade daquele a quem estou estendendo minha boa vontade. Noah observou a caverna de pastagem vazia que voltou à paz enquanto ele falava com um leve sorriso para o poderoso mago um nível acima dele. Eu sou Noah. Parece que esta morada de oportunidades está realmente cheia de ainda mais perigos. Uma luz viciosa passou imperceptivelmente pelos olhos da serpente negra quando ele ouviu essas palavras e riu. Haha, sim, estou com medo. Oong. Quaisquer palavras foram interrompidas enquanto a caverna em que estavam tremia fortemente, no canto dela aparecendo um portal semelhante aos que estavam em todas as cavernas. Uma porta finalmente apareceu no momento em que a situação perigosa foi resolvida por Noah, e os seres na caverna se entreolharam cuidadosamente enquanto escolhiam como proceder. O tesouro que muitos dos principais poderes desta morada do tesouro almejavam era algo tão espetacular que até ele escolheu desde cedo enfrentar os perigos deste reino, onde até mesmo seres de nível acima do seu teriam alguns problemas. Mas, mesmo com tudo isso, ele ainda fugiria no momento em que o perigo se tornasse grave. Mais um portal para entrarmos que nos levará a tesouros incríveis ou a perigos perigosos. A voz forte do mago cercado pelo fantasma de uma serpente negra soou quando alguns de seu povo já começaram a ir em direção à porta que apareceu recentemente para sair desta caverna antes que a fechadura espacial que Noah havia criado perdesse sua eficácia. Desejo-lhe o melhor, meu amigo. Seus olhos brilharam com um poder selvagem quando ele passou pela porta e desapareceu. Noah observou o ambiente agora vazio enquanto a essência em seu corpo ressoava. Ele lançaria suas habilidades com antecedência para se preparar para o que quer que estivesse esperando por aquela porta. Seu objetivo era o tesouro insano que ele só vislumbrou ao ler as memórias da contraparte que foi transmitida entre a família serva, remontando ao início da seita do tempo imemorial até cair em suas mãos. Foi esse mesmo tesouro que o grande ancião Amo sussurrou para ele ficar de olho antes de se separarem. Este era o único objetivo de Noah, e ele deixaria esta morada do tesouro no momento em que colocasse as mãos nela. A essência irrompeu quando ele lançou o Leviatã calamitoso, seu corpo explodindo para se tornar um mortal dragão de 9 cabeças que soltou ondas selvagens de poder. O corpo extremamente grande reduziu de tamanho ao se transformar em um raio de luz que ia em direção à porta pulsante. Por um segundo, houve apenas escuridão, e então ele se viu em outro local. Este era extremamente amplo e grande, e estava cheio de muitas auras de indivíduos.
Noah espalhou seus sentidos para encontrar a aura vibrante do grande ancião Amos brilhando com um branco leitoso enquanto seus olhos olhavam na frente deles. Havia um templo espetacular no meio da enorme caverna onde eles estavam, e este templo estava cercado por muitos seres que lutavam por suas vidas. Corpos podiam ser vistos no chão enquanto o sangue fluía livremente. O grupo com o grande ancião Amos havia reduzido significativamente, e Noah não conseguiu nem encontrar os anciãos e discípulos legados que ele havia deixado no início. Além do grande ancião, havia outro ser no mesmo nível que ele, um homem de cabelos pretos e azuis brilhantes que estava acompanhado por um guarda que não fazia nenhum movimento, mas mostrava o poder de um santo semelhante ao grande ancião. Havia ainda mais corpos cercando essa figura enquanto ele lutava valentemente em direção ao templo. Qualquer ser que ousasse subir em direção ao templo estaria enfrentando o poder desta figura, ou do grande ancião do Reino Santo. Além deles, o grupo de magos que apareceu recentemente também se dirigia ao templo com olhos brilhantes. Houve apenas uma coisa que causou tantas mortes e vítimas, com as pessoas ainda ignorando tudo enquanto tentavam alcançar o que podiam ver. No topo do templo onde todos estavam subindo, um caixão preto foi colocado de forma estável. No topo deste caixão preto estava o único item que fazia todo mundo perder a cabeça. Era uma pequena adaga que girava lentamente no ar, liberando luzes roxas e douradas. Não era tão grande, mas todos nesta caverna sabiam o que era. Uma arma definitiva. Uma arma que estava com o Devilish Time Unveiler desde o início, algo que muitos deles nem sequer entendiam qual era o seu poder. Tudo o que sabiam era que teriam um poder tremendo com este item em suas mãos. Noah sentiu seu coração bater mais rápido quando colocou seus muitos olhos na adaga giratória que pertencia à bainha que ele segurava com ele. Este era o tesouro que ele tinha visto em suas memórias, a única coisa que ele veio a este reino para obter. Ele olhou para as figuras poderosas que lutavam pelo tesouro neste espaço enquanto a estrada à sua frente parecia árdua. De um lado estava o radiante grande ancião do Reino Santo da seita do tempo imemorial que sabia exatamente o quão tremendo era esse tesouro. Outro lado segurava a figura misteriosa que estava acompanhada por um ser blindado que não possuía menos poder do que um santo, com ele mesmo emitindo uma aura transcendente, mas ainda parecendo excessivamente poderoso naquele nível. O último lado era o mago que acabara de entrar, a forma fantasma da serpente negra ao seu redor se tornando cada vez mais física, pois parecia que ele próprio se transformaria na terrível fera em breve. Havia muitos contendores e inimigos de todos os lados, então como ele faria para colocar as mãos nesse item espetacular? Fim do capítulo. Capítulo 234 Uma batalha de 3 vias. O grande ancião Amos estava observando os miseráveis indisciplinados atacando o precioso tesouro que era destinado apenas ao povo da seita do tempo imemorial enquanto seu poder ressoava. Nenhum de vocês pode ficar com isso. OONG. Seus pensamentos se moviam rapidamente enquanto ele enviava ataques contra qualquer cultivador que se aproximasse do templo e tentasse acendê-lo, mas ainda mais sua atenção estava espalhada para o confiante outro mundo que trouxe consigo um guarda do Reino Santo. O grande ancião Amos estava se perguntando qual pessoa com status seria capaz de fazer algo assim, mas ele nunca poderia ter imaginado que esse ser era um celestial em uma missão simples para obter o mesmo tesouro que ele queria colocar em suas mãos. O celestial respirou calmamente enquanto a área ao redor do templo se tornava menos turbulenta. Os que estavam ao redor finalmente perceberam que só enfrentariam a morte se lutassem com aqueles que tentavam reivindicar este tesouro. Ele olhou para o grande ancião, bem como para o grupo do mundo dos magos que continha um ser poderoso que agora carregava a forma física de uma enorme serpente negra. Estes eram os seus adversários que se interpunham entre ele e a sua missão, por isso tiveram que morrer. A essência retumbou quando sua energia de nível transcendente irrompeu, e o celestial fechou os olhos. Um segundo se passou quando uma visão espetacular ocorreu e um olho dourado apareceu no centro de sua testa.
Este olho dourado brilhou em uma luz resplandecente enquanto liberava uma forte pressão que parecia não ser menos poderosa do que o grande ancião do Reino Santo, Amos, ou o poderoso feiticeiro da linhagem, Serpente Negra. Este foi o terceiro olho que só poderia ser cultivado por aqueles que eram proficientes na lei do destino. Uma das leis supremas que poucos seres conseguiram colocar em suas mãos, mas este discípulo celestial de grau 3 já a havia cultivado a ponto de poder trazer à tona o olho do destino. Aqueles que enfrentam este olho não podem fazer nada além de tremer sob seu poder. O celestial que poucos conheciam pelo nome de Drax abriu seu terceiro olho enquanto corajosamente fazia o primeiro ataque contra os dois contendores do Reino Santo. O justiceiro ao seu lado recuou, já que este julgamento era apenas para ele passar. Somente se ele estivesse prestes a enfrentar a morte iminente o punidor agiria para salvá-lo. O grande ancião Amos sacudiu a surpresa deste reino transcendente estar realmente igualando seu poder quando ele irrompeu, enviando ataques tanto para ele quanto para a Serpente Negra. O refluxo do tempo flui e vibra, mas uma prisão chamuscada está parada no rio do tempo. Ferva no mar de turbidez, reflita as brasas da idade e extinga todas as esperanças de vitória. O terceiro estágio da técnica imemorial violeta de melhor classificação, Cage of Time, foi lançado. OONG, haha, a figura da tremenda serpente negra que era o mago cruel manteve os olhos na adaga girando suavemente no topo do templo enquanto seu grande corpo se expandia ainda mais, uma voz sonora soava dele. Desça, ancestral serpente. Círculos rúnicos irromperam por todo o enorme corpo da serpente negra enquanto essência de proporções ridículas irrompia, seu grande corpo de cobra ganhando características de um dragão que soltava raios de luz vermelha em direção aos ataques descendentes do grande ancião do tempo imemorial. Seita e o celestial, Drax. Estrondo. Ondas terríveis de poder se espalharam no ponto de contato enquanto qualquer pessoa próxima era repelida, e uma batalha de níveis loucos de poder começou. Enquanto essa luta ocorria, algo que ninguém havia percebido estava acontecendo no escuro. Se alguém prestasse atenção suficiente, notaria que os níveis transbordantes de sangue causados pelas mortes de muitos seres ao redor do templo começaram a ser absorvidos pelo solo à medida que desapareciam para locais desconhecidos. Algo ainda mais minúsculo de se notar foi a vibrante força vital daqueles já mortos no chão sendo lentamente drenada à medida que se transformavam em cascas sem vida com aparência ainda pior ao longo do tempo. Mas os seres ao redor da área não estavam prestando atenção nisso. Sua atenção estava voltada para a luta horrenda que explodiu ondas de poder que os machucariam se estivessem por perto, bem como para o estupendo tesouro giratório que eles sabiam que não conseguiriam colocar as mãos. Mas isso significava que mesmo ele não estava ciente da mudança na drenagem de sangue e vida que estava ocorrendo ao redor, enquanto todos mantinham sua atenção no tesouro ou na luta em andamento. Abaixo do templo, figuras poderosas lutavam em linhas vermelhas rúnicas que pulsavam com uma força vital assustadora. As linhas rúnicas foram espalhadas por todo o templo localizado nesta caverna, bem como se espalharam ainda mais para outras cavernas da montanha localizadas na morada do tesouro. Todas essas linhas rúnicas convergiam secretamente neste templo enquanto fluíam para cima como veias em direção ao topo do templo, onde um caixão preto jazia silenciosamente. Acima deste caixão preto estava a adaga roxa e dourada girando lentamente que fez com que os seres poderosos atualmente lutando entrassem nesta morada do tesouro do desvendador do tempo diabólico. Eles tinham um objetivo, mas outra coisa obviamente tinha um objetivo próprio. Fim do capítulo. Capítulo 235 Surpresa. Ondas de poder se espalharam enquanto três figuras lutavam valentemente entre si, com total desrespeito por todos aqueles ao seu redor. Drax, o discípulo celestial em uma missão, estava se defendendo contra dois indivíduos classificados como santos com poder no nível transcendente, a causa sendo o uso da lei do destino que estava em um nível extremamente alto. O terceiro olho perfurado no centro de sua cabeça olhou arrogantemente para qualquer ser que visasse, enquanto liberava ondas de poder que esmagavam todos os ataques direcionados a ele.
Esse tipo de poder só poderia ser considerado vindo dos gênios mais excepcionais, já que eles eram capazes de pular níveis e lutar em pé de igualdade com aqueles acima deles, mas o Celestial levou isso a um nível totalmente novo enquanto dominava a luta, contra os dois indivíduos classificados como santos. Enquanto essa luta acontecia, Noah estava lentamente subindo cada vez mais na têmpora em direção à adaga giratória roxa e dourada, já que sua linda luz já podia ser refletida em seus olhos. Ele manteve suas emoções sob controle, pois uma única liberação de aura alertaria os poderosos especialistas que estavam lutando no momento, e ele não sabia se seria rápido o suficiente para agir no momento em que o encontrassem. Sua figura miniaturizada continuou a se mover lentamente enquanto o tesouro ficava a apenas alguns metros de distância dele, sua excitação alcançando níveis mais altos quando ele conseguiu a contraparte da arma escondida no fundo de seu corpo para usar no instante em que colocou as mãos na adaga resplandecente. As três figuras-chave que lutavam à distância não tinham ideia de que outro ser estava tão perto de obter o tesouro pelo qual lutavam, enquanto continuavam a lançar ataques poderosos. Noah avançou cada vez mais perto do caixão preto que tinha o tesouro fluindo lentamente em cima dele, e ele estava ao alcance de um braço quando uma mudança ocorreu na atmosfera. Oh, agora, isso não seria nada divertido. Ondas poderosas de poder se espalharam do centro do templo quando uma aura negra começou a vazar do caixão. Aqueles que lutavam ao redor do templo e outros seres que assistiam à distância na caverna olharam em choque para o ponto central do templo, onde estava um caixão. Eles descobriram, para sua descrença, que a tampa do caixão havia se levantado lentamente. Choque, horror. A possível realidade do que poderia acontecer a seguir foi compreendida por alguns muito mais rápido do que outros, com Noah e o Celestial sendo os primeiros seres a ativar instantaneamente suas habilidades espaciais para deixar imediatamente o local. Eles ativaram suas habilidades espaciais apenas um segundo depois, mas esse segundo já era muito longo. Para sua consternação, suas habilidades espaciais não funcionaram. Com minhas conquistas na lei do espaço, algum de vocês acha que conseguirá sair desta tumba? A voz gutural que soou há um segundo foi ouvida mais uma vez quando os medos de todos se concretizaram. O coração de Noah bateu mais rápido quando uma premonição perigosa surgiu enquanto o Celestial logo estava atrás do justiceiro dado para protegê-lo. O grande ancião Amos tinha uma expressão enlouquecida enquanto observava a tampa do caixão se movendo lentamente com a abundante luz escura vazando dele, bem como a voz gutural que soava em cada canto da caverna em que estavam. Serpente tinha um tom de medo em seus olhos, pois até mesmo os habitantes do outro mundo sabiam do ser famoso que agora enfrentariam. Nenhum deles tinha medo de entrar nesta perigosa morada do tesouro porque sabiam que, mesmo com quaisquer perigos que ela pudesse representar, aquele que a criou já estava morto há centenas de anos, e apenas seus pertences estariam lá para serem levados. Mas para sua surpresa, o ser que era temido no mundo do cultivo e que até tinha sua lenda conhecida nos mundos circundantes, na verdade não estava morto. O medo cresceu em seus corações à medida que a aura que saía do caixão se tornava cada vez mais forte, até que uma cabeça esquelética solitária e decrépita com músculos degradados lentamente surgiu dele. Olhos que estavam cheios de escuridão imediatamente viraram o caixão em direção à posição do Noah miniaturizado enquanto brilhavam com uma luz escura. Bem, olá, ratinho. Pop. As palavras foram acompanhadas por uma explosão sombria de poder que irrompeu e atingiu Noah, reduzindo suas habilidades de ocultação a nada enquanto sua forma de dragão de 9 cabeças era jogada para trás como uma boneca de pano, caindo no chão e deixando uma cratera que não condizia com ele, o tamanho miniaturizado. Uma dor excruciante ecoou por todo o seu corpo quando ele encontrou lacerações e ossos quebrados por toda parte, sua imensa mana se movendo enquanto habilidades restauradoras eram rapidamente usadas para reparar o dano enquanto sua figura miniaturizada se tornava maior em tamanho. Outros nem sequer levaram em conta que sua aparência estava extremamente próxima da obtenção do tesouro, e toda a atenção estava voltada para a terrível figura que havia subido totalmente do caixão.
Músculos atrofiados abraçavam ossos decrépitos enquanto a figura que mais parecia um esqueleto se levantava poderosamente, deixando escapar ondas que pareciam estar no Reino Santo, mas também subindo rapidamente para outro reino antes de se acalmarem novamente um segundo depois. Um sorriso cruel apareceu no esqueleto enquanto olhava ao redor da caverna onde muitos cultivadores e outros mundos estavam olhando para frente em estado de choque enquanto lambia seus dentes cariados com uma língua fina e rachada, olhando para os seres ao seu redor com um nível de desrespeito nunca antes visto. Sua voz crepitante soou sonoramente mais uma vez. Bem, olá. Fim do capítulo. Capítulo 236 Medo. Chega um momento na vida de uma pessoa em que ela percebe que os acontecimentos às vezes se desenrolariam da pior maneira possível e que não havia como superá-los. Eles sentiriam uma sensação de desamparo enquanto balançavam a cabeça depreciativamente, perguntando-se por que a sorte deles era sempre tão ruim. Eles sentiriam correntes envolvendo-os enquanto eram arrastados cada vez mais para baixo, continuando a afundar até que apenas a escuridão permanecesse para eles. Os muitos seres na caverna central da Morada do Tesouro, onde estava o Devilish Taimian Veiler, estavam apenas começando a sentir esse sentimento familiar. Eles fisicamente começaram a sentir o espaço se contraindo ao seu redor primeiro, quando o ser que se levantava do caixão preto usou alguma técnica inexplicável para restringir todo e qualquer movimento espacial. Eles então começaram a sentir emocionalmente o mesmo sentimento quando começaram a entender quem era o esqueleto deformado com músculos atrofiados. Achei que pegaria muito mais peixes na minha rede com a forma como divulguei a notícia, sabe? Rachadura. O esqueleto decrépito falava com indiferença enquanto se estendia em ossos que não eram movidos há centenas de anos, o músculo enegrecido que o cobria pulsava lentamente enquanto parecia ser preenchido com mais e mais energia com o tempo. Nenhum dos indivíduos na caverna respondeu às palavras do esqueleto, porque todos os seres que escolheram vir para esta morada do tesouro conheciam aquele que deveria ter sido enterrado morto e desaparecido há muito tempo na história. Eles conheciam a história do ser que deveria estar morto, o ser que agora estava realmente diante deles. Eles sabiam da crueldade do Devilish Taimian Veiler. De alguma forma, inexplicavelmente, o ser que deveria estar morto há centenas de anos tinha acabado de ressuscitar do seu túmulo. Os cultivadores, magos e outros seres na ampla caverna no centro da Morada do Tesouro não responderam à voz indiferente porque sabiam que as palavras significavam menos que nada para este ser. Seu nome foi alcançado após anos de força e terror que fizeram com que todos o conhecessem pelo título de Devilish Taimian Veiler. Um velho cultivador astuto que tinha os melhores esquemas e planos, seu poder ficou ainda pior porque ele era adepto da lei do espaço e da lei do tempo. Muitos daqueles que não tinham conhecimento não sabiam disso, mas o Devilish Taimian Veiler estava estudando uma das leis finais, a lei do espaço-tempo. Ele conspirou contra seus inimigos com dias e meses de antecedência, aparecendo diante deles mesmo quando ainda não haviam começado a pensar em ir contra ele. Muitos de seus inimigos morreriam sem saber porquê, sendo as últimas palavras que ouvem sempre: "Você não deveria ter planejado agir contra mim." Aqueles com mais conhecimento desenvolveram um medo ainda mais forte porque já sabiam que era impossível sair do alcance de um mestre da lei do espaço e do tempo. Alguns desenvolveram olhares enlouquecidos por não quererem, um único ser quebrando o silêncio enquanto gritavam enlouquecedoramente: Eu sou filho do mestre da seita Charlie da seita do grande domínio. Ele é um cultivador de pico do reino santo que lhe dará o que você quiser se você me deixar sair todo. Pop. O dedo esquelético escorrendo ficou levemente preso no ar enquanto um ataque viajava pelo espaço e chegava à posição do Cutilaivator falante em menos de um segundo, colidindo com ele e jogando-o para trás como uma massa de carne sangrando. A origem e a essência do cultivador foram rapidamente drenadas para o solo, já que as veias pulsantes mal podiam ser visíveis neste momento. Todas essas veias pulsantes no chão conduziam em direção ao templo, convergindo para o caixão preto onde um esqueleto decrépito continuava de pé.
Os músculos atrofiados de seu corpo tornaram-se apenas alguns milímetros maiores após a morte deste cultivador e a absorção de sua origem. Ah, terei que me desculpar com todos vocês hoje. Mas estou faminto demais e estou preso aqui há muito tempo. A voz soou indiferente novamente enquanto a mão esquelética levantada não descia, mas permanecia no ar enquanto continuava a bater várias vezes. Pop, pop, pop. Indivíduos poderosos que poderiam ser considerados especialistas no mundo exterior foram atingidos inexplicavelmente por esses ataques que viajaram através do espaço, e aqueles com defesas fracas se viram explodindo em uma massa sangrenta de sangue instantaneamente enquanto sua origem e essência eram rapidamente absorvidas, linhas de artérias e veias começando a aparecer com destaque no corpo do esqueleto à medida que matava mais e mais pessoas. O grande ancião Amos e a serpente negra soltaram gritos enlouquecedores enquanto usavam a tremenda força de seus corpos, e começaram a enviar ataques contra o esqueleto que estava em cima do caixão preto. O celestial, Drax, abriu ainda mais o terceiro olho em sua testa quando começou a sangrar, soltando seus próprios ataques enquanto falava claramente com todos os seres restantes na caverna. Concentre todos os seus ataques nele agora, não deixe que ele mate mais nenhum de nós, ou todos morreremos. O justiceiro no auge do Rank 3 Celestial, ou Reino Santo, finalmente começou a se mover, pois a vida do Celestial que ele foi ordenado a proteger estava em grande perigo. O estalo de uma risada foi a única coisa ouvida ressoando pela caverna enquanto o conspirador de centenas de anos atrás movia os dedos mais uma vez para enfrentar os ataques que se aproximavam. Fim do capítulo. Capítulo 237 Relutante. Um único dedo ossudo riscou o céu, um contorno escuro da mesma forma se formando no ar ao enfrentar os ataques dos cultivadores e dos outros mundos. Vum! A essência retumbou quando os ataques lançados foram sugados para o espaço circundante como nada. Uma risada escapou do recém-ressuscitado Devilish Time Unveiler enquanto ele se preparava para matar ainda mais quando um novo ataque cruzou o céu. Este ataque foi diferente, já que o Devilish Time Unveiler sentiu brevemente o espaço ficar bloqueado, e um feixe de luz cercado por 10 bolas ardentes de sóis de fogo avançou em sua direção. O refluxo do tempo flui e vibra, mas uma única prisão está parada no rio do tempo. Ferva no mar da turbidez, reflita as brasas da idade e extinga todas as esperanças de vitória. Palavras que pareciam ressoar com a essência circundante soavam continuamente enquanto o grande ancião Amos olhava para a origem da voz em estado de choque, observando um ser usando as técnicas secretas da seita do tempo imemorial com surpreendente proficiência enquanto gaiolas cheias de escuridão roxa rodopiante, desceu junto com os sóis flamejantes e um tridente dourado brilhante que mal podia ser visto. Noah lançou esses ataques sem reservas, pois sabia exatamente o que os outros seres poderosos na caverna desta morada do tesouro subterrânea sabiam: se este ser na frente deles continuasse a matar e absorver suas origens, ele só ficaria mais forte até que eles não pudessem. Fique contra ele. É preciso saber que este ser era um cultivador de pico do reino do Fimermente do Vazio, um estágio inteiro acima do Rank Santo. Eles não sabiam que nível de poder ele detinha agora, mas se Noah pudesse resistir a um único ataque do Devilish Time Unveiler e ainda sobreviver, eles sabiam que ele não estava no auge de seu poder. Spatial Lock foi a primeira coisa que ele usou antes de comandar sua mana ilimitada para usar as muitas habilidades que ele possuía, usando a mais poderosa habilidade transcendente mais, Cage of Time, junto com muitas outras de suas habilidades enquanto ele fazia chover destruição, incessantemente em direção ao esqueleto envelhecido. Estrondo, estrondo, estrondo. Seus ataques não foram os únicos, já que o grande ancião Amos foi sacudido de seu estupor e continuou a lançar seus próprios ataques, seguido pela serpente negra e pelo frio celestial Drax. Haha! Uma explosão de risadas retumbantes irrompeu em resposta aos ataques extravagantes, a cena clareando quando observaram o esqueleto, que agora tinha músculos muito mais vibrantes, parando um tridente dourado com apenas a ponta do dedo. O tridente vibrava rapidamente enquanto emitia luzes perigosas que deixavam listras brancas nos músculos do esqueleto em rápida reforma.
cultivadores, seres do outro mundo e até mesmo um pequeno discípulo dos celestiais, Você trouxe com você um dos elfos modificados que vejo. Seus corpos deveriam conter as energias mais abundantes, o cheiro da lei suprema do destino também. O Devilish Time Unveiler parecia estar ficando energizado quanto mais ele concentrava sua atenção neles, um raio de luz passando pelo espaço ao atingir o capacete dourado do justiceiro, jogando-o fora e revelando as orelhas afiadas de uma criatura élfica com cabelos dourados e esvoaçantes. Essa visão fez com que suas pupilas se formassem brilhassem com luz enquanto ele lambia os lábios e batia vigorosamente os dedos no ar várias vezes mais uma vez. Elfos possuem uma essência extremamente forte, sabe? Uma das raças de alto nível, e você trouxe uma para mim como presente. Ele dissolveu os ataques que outros estavam lançando em seu caminho através de técnicas desconhecidas sob o uso da lei do espaço-tempo enquanto se concentrava no Celestial e no Punidor que estavam lutando para resistir sob sua tremenda pressão de ataques. Rachaduras estavam se formando na armadura dourada do Justiceiro enquanto o olho do destino na cabeça do Celestial continuava a sangrar profusamente. Eles soltarão gritos de batalha enquanto eram reforçados pelo grande ancião Amos e pela serpente negra, bem como pela figura do dragão de 9 cabeças, o Leviatã calamitoso, que mantinha um olhar diferente enquanto olhava para o Celestial em luta. Eles tiveram que reforçá-lo e garantir que ele e o elfo modificado não fossem derrubados, já que eram um dos poucos seres poderosos ao seu lado. Noah sentiu uma onda de pensamentos quando encontrou um celestial pela primeira vez, com aqueles em sua terra espiritual sentindo emoções ainda mais fortes enquanto soltavam suas vozes para Noah deixá-los sair para o campo de batalha, mas agora não era o momento. O foco atualmente era sobreviver contra esse terrível maquinador, outras coisas viriam depois. Os seres em sua terra espiritual podiam sentir as mudanças do mundo exterior, especialmente Barbatos e as calamidades do mar que detinham altos níveis de poder. Eles viram a situação incrivelmente perigosa em que Noah estava e gritaram para ele deixá-los entrar na luta várias vezes, mas Noah negou. No momento em que seus níveis de poder fantasmagórico chegassem ao mundo exterior, eles seriam rapidamente usados como combustível para o Devilish Time Unveiler. No momento em que a cena ficou clara enquanto eles se preparavam para enfrentar mais ataques do Devilish Time Unveiler, eles ficaram surpresos ao descobrir que ele nem estava olhando para eles, sua atenção voltada para os cultivadores mais fracos e outros mundos ainda lutando nos arredores enquanto seus ataques já estavam voando em direção a eles. Explosões sangrentas de sangue ocorreram nos segundos seguintes, quando eles viram o conspirador derrubar quase todos os seres ao lado deles, suas origens abundantes afundando rapidamente no chão enquanto subiam pelo templo. Haha! Pérolas de risadas estridentes foram a única coisa que ressoou quando a pele começou a aparecer nos músculos que se formavam rapidamente no corpo do Devilish Time Unveiler. Fim do capítulo. Capítulo 238 Desespero e ele os fez se agrupar para proteger o Celestial para que o mais forte deles pudesse preservar seu poder, mas os verdadeiros alvos do Revelador do Tempo Diabólico eram os seres muito mais fracos que cercavam o templo. Seus corpos explodiram em uma massa de sangue enquanto se transformavam em combustível que afundava na terra e era arrastado pelas linhas pulsantes em direção ao caixão preto onde estava o ser que não podia mais ser considerado um esqueleto. Ao lado do caixão preto, o tesouro supremo pelo qual eles haviam entrado nesta morada do tesouro ainda girava lentamente em um lindo tom dourado e roxo. A risada confiante do Devilish Time Unveiler soou quando ele virou a cabeça para trás para encarar os 5 seres olhando para ele com olhares poderosos. Os que permaneceram na caverna no centro da montanha da morada do tesouro foram a Serpente Negra, o grande ancião Amos, Noah, o Justiceiro e o Drax Celestial. Eles viram a continuação da absorção das origens ao longo das linhas pulsantes indo em direção ao templo enquanto suas figuras se moviam rapidamente no ar, a forte força da gravidade sendo compensada com o uso abundante da essência enquanto eles se esforçavam. Tire-o desse caixão.
Noah gritou enquanto suas figuras zuniam pelo ar, soltando ataques coloridos contra o inimigo que continuavam a ficar mais fortes a cada minuto. Bem, se você tivesse se movido mais rápido ou feito algo diferente há apenas um minuto, talvez você tivesse tido uma chance. Uma voz sonora e indiferente soou das cordas vocais totalmente formadas do cultivador do Fimermente do Vazio enquanto seu corpo irrompia com ondas de poder roxo e preto, empurrando todos os seus ataques para trás e soprando suas figuras apressadas para longe. Uma aura que definitivamente não era do Reino Santo irrompeu do corpo do ser à frente deles, seus níveis de poder aumentando cada vez mais à medida que o Celestial Drax e os outros pararam à força jogando-os para trás e retaliaram com ainda mais ataques, já que eles não podiam parar, caso contrário isso significaria a morte deles. Mas agora, neste momento, é simplesmente tarde demais. Como se para permanecer fiel às palavras que ele estava dizendo, os lindos músculos faciais formados no rosto do Devilish Time Unveiler soltarão um sorriso brilhante, suas mãos formando uma garra enquanto puxava, formando uma poderosa força de sucção que arrastou o grande corpo do mago da linhagem, a Serpente Negra, em direção a ele. Sendo encontrado o santo classificado, ele não conseguiu escapar da força de tração enquanto sua figura que corria em direção ao revelador do tempo diabólico descia ainda mais rápido. Ele lutou sem sentido ao ver a mão com garras do terrível ser se aproximando de seu peito. Spluk! Um som estranho irrompeu quando a mão com garras entrou no peito largo da Serpente Negra, o terror crescendo em seu coração enquanto estava agora preso nas mãos do desvendador do tempo diabólico. Desintegrar. Reticências. Morto. O Devilish Time Unveiler sorriu indiferentemente quando o grande corpo da Serpente Negra caiu em direção ao chão, onde rapidamente se transformou em uma casca cinza enquanto um tom vibrante de vermelho entrava nas linhas pulsantes que levavam ao caixão negro em que ele estava. O desespero cobriu os rostos dos seres restantes, incluindo Noah, que retirou seu tesouro espiritual enquanto ativavam seus ataques poderosos. Junto, eles gritaram enquanto o olho do destino em Drax sangrava ainda mais enquanto soltava uma luz ofuscante, o justiceiro se movia enquanto lâminas rodopiantes da cor do arco-íris se formavam rapidamente e golpeavam, e o grande ancião Amos jogou gaiolas do tempo enegrecidas em direção ao desvendador do tempo diabólico, conforme eles viam sua situação ficando cada vez mais sombria. Noah jogou a terra espiritual no ar enquanto ela rapidamente se expandia em tamanho, usando seu recurso de ataque, manobras ofensivas. Falling Meteor foi lançado no momento em que a terra espiritual atingiu o ponto mais alto na área em que estavam. Uma essência convergente que reuniu todo o peso da massa de terra flutuante formou uma ponta de agulha que foi apontada para o Devilish Time Unveiler, seu poder fazendo com que uma expressão de surpresa aparecesse no rosto recém-formado. Esta foi a primeira vez que manobras ofensivas da terra espiritual de maior classificação, o tesouro único do mundo das feras, foram usadas. Um tesouro espacial isolado deste nível. Meu Deus! Uma simples risada escapou dos lábios do Devilish Time Unveiler enquanto ele soltava um suspiro profundo. Acho que vou levar a sério um pouco. Seu poder, que havia disparado acima do nível santo depois de absorver as origens de tantos seres poderosos, irrompeu quando ele lançou um feitiço simples. Buraco negro. Estrondo. A terra em que estavam tremeu e se despedaçou acima da figura do Devilish Time Unveiler, uma região do espaço com uma gravidade tremendamente espessa que nem sequer permitia que a luz forçasse sua saída. Foi extremamente minúsculo e pequeno, aparentemente consumindo uma imensa quantidade de energia para formar até mesmo um único buraco negro do tamanho de uma unha, mas foi esse ataque que foi ao encontro da essência convergente do peso de toda uma massa de terra flutuante. Boom! Noah sentiu algo dentro dele se quebrar quando os dois ataques se conectaram, uma explosão de escuridão irrompeu e cegou todos na caverna. No momento em que esta escuridão recuou, Noah viu uma rachadura tremendamente larga se formando no fundo da terra espiritual enquanto continuava a se espalhar rapidamente,
massas de terra nevadas começando a voar enquanto uma visão ainda mais horrível ocorria em seguida, o pequeno buraco negro ainda ativo, implodiu em uma supernova. Rachadura. Níveis surpreendentes de poder se espalharam à medida que o grito monótono de algo que não estava vivo e ainda tinha um senso de consciência foi destruído. A sensação de algo quebrando dentro de Noah tornou-se ainda maior quando a visão que se revelou foi a de uma massa de terra flutuante dividida em 2 pedaços. Fim do capítulo. Capítulo 239 Desespero e 2 pedaços. Uma enorme massa de terra foi quebrada em 2 pedaços separados enquanto Mal flutuava no ar. Pedaços de terra nevada estavam caindo no chão, junto com a confusão sangrenta de corpos de milhares de bestas que estavam na terra espiritual e que estavam mais próximas no ponto de contato com o ataque do Devilish Time Unveiler. Estrondo. O grande corpo de um resplandecente peixe dourado continha cortes irregulares e parecia mutilado quando caiu e se espatifou no chão, sua abundante força vital logo sendo absorvida pelo solo enquanto o revelador do tempo diabólico ria estridentemente como se tivesse acabado de receber a melhor surpresa. Uma das calamidades do mar teve o azar de estar no caminho direto e mais próximo do ataque, tendo sua vida terminado com o impacto. Você continha tantas forças vitais neste tesouro espacial isolado. Ele olhou para os milhares de corpos de feras caindo da massa de terra dividida enquanto sua ampla aura se espalhava para encontrar os grandes corpos do Kraken e outras calamidades do mar, bem como o pinguim imperador e outras bestas terrestres espirituais que estavam ao lado, um Barbatos fazendo uma careta. Porra, peixinho, por que diabos você veio aqui? Sua voz habitual irrompeu enquanto continha um toque de algo que Noah nunca tinha ouvido falar dela antes, mas tinha visto muito mais vezes de outros seres. Foi medo. Sua mente trabalhava rapidamente em alta velocidade para encontrar uma maneira de sair dessa situação perigosa enquanto ele olhava para a terra espiritual com a qual estava lentamente perdendo a conexão. Estava quebrado no ar com pedaços de terra nevada continuando a cair rapidamente. Vum! Ao redor de Barbatos, milhares de mortos-vivos começaram a aparecer e cercar as feras e calamidades do mar enquanto se preparavam para enfrentar o terrível ser muito mais poderoso do que então em muitas fileiras, mas não tiveram escolha. A mente de pensamento rápido de Noah agarrou todas as possibilidades, e seu olhar continuou a retornar para a adaga roxa e dourada que girava lentamente e que estava situada ao lado do caixão negro em que o revelador do tempo diabólico estava. Não houve mais tempo para pensar quando eles começaram a se mover rapidamente novamente, não dando mais margem de manobra para o terrível ser à sua frente continuar a se recuperar. Noah enviou uma comunicação silenciosa aos ouvidos do grande ancião Amos e do Celestial, que estava cercado por escudos coloridos lançados pelo justiceiro que o protegia. Abra um caminho para o Tesouro Supremo, se pudermos tê-lo ao nosso alcance, ainda teremos uma chance de sair dessa. Estrondo. Os ataques de Noah e dos outros chegaram quando o Devilish Time Unveiler usou uma mão para manipular o espaço atrás dele para absorver os ataques enquanto usava a outra mão para avançar enquanto o espaço se dobrava, e os corpos do Kraken e do Pinguim Imperador se encontravam, sendo puxado rapidamente. RAAA. O Pinguim Imperador soltou um grito alto quando uma linda luz prateada irrompeu dele, sua figura usando todo o seu poder para parar momentaneamente contra a força de tração de um cultivador Void efemeramente vários níveis acima dele antes de sua descida continuar novamente. O coração de Noah continuou a afundar enquanto ele olhava para isso, despejando ilimitadamente toda a sua mana em suas habilidades enquanto desconsiderava tudo. Não deixe ele matar mais ninguém. Ele gritou para os outros enquanto o corpo do grande ancião Amos brilhava com uma luz branca brilhante, sua figura se transformando em um raio de luz enquanto ficava entre o revelador do tempo diabólico e os corpos do Pinguim Imperador e do Kraken que estavam sendo puxados para baixo. Numerosos mortos-vivos também começaram a descer enquanto Barbatos movia a mão como se estivesse tocando uma sinfonia, a aura de morte se espalhando enquanto os esqueletos corriam em direção ao corpo quase totalmente desenvolvido do Devilish Time Unveiler. É ótimo que todos vocês continuem a me dar mais e mais presentes.
A voz forte do intrigante irrompeu quando ele foi cercado por todos os lados, seus lábios soltando palavras simples enquanto ele lançava outra habilidade. Ruptura espacial. RIP. Um rasgo no espaço. Como uma linha irregular, ela se espalhou até perfurar exatamente onde a cabeça do grande ancião Amos estava situada. Os outros assistiram com horror enquanto sua cabeça se partia no instante seguinte, matéria cerebral voando enquanto a luz branca leitosa em seu corpo diminuía e ele começou a cair dos céus do templo. Outros rasgos irregulares no espaço continuaram adiante enquanto um deles cortava diretamente o justiceiro que convocou centenas de escudos dourados que foram rasgados como papel. 2 indivíduos do Reino Santo foram mortos assim. Sua essência abundante passou a ser absorvida pelas muitas linhas pulsantes do templo enquanto o caixão negro sob os pés do desvendador do tempo diabólico brilhava em um preto resplandecente, ainda mais poder correndo através dele enquanto ele ria loucamente. Este foi o pior desenvolvimento que significaria a morte para todos eles, então eles se moveram ainda mais rápido quando o celestial Drax usou ambas as mãos para descascar a pele de sua testa, revelando muito mais do protuberante olho do destino que agora estava pulsando, dourado e vermelho enquanto ele gritava. Deslocamento do destino. Vum! A essência retumbou quando uma luz dourada brilhou, ocorrendo uma mudança que parecia dar-lhes uma possível chance, pois no instante seguinte, a poderosa figura do desvendador do tempo diabólico apareceu na posição onde Drax costumava estar, enquanto o próprio celestial apareceu no topo, o caixão. O tempo pareceu parar quando o Devilish Time Unveiler adotou a expressão de aborrecimento, mas Drax se moveu rapidamente e estendeu a mão para agarrar o Ultimate Treasure, que girava lentamente. Estrondo. Como se tivesse sido especialmente iniciado por seu movimento, no momento em que seu dedo tocou a adaga giratória, uma explosão retumbante soou que destruiu o corpo do celestial e o explodiu, a adaga voando na direção oposta enquanto avançava em direção à posição que Barbatos estava de pé cercado por seus mortos-vivos. Você achou que seria tão fácil? O Devilish Time Unveiler estava rindo enquanto seu olhar se voltava para o celestial gravemente ferido, enquanto também observava o caminho do Tesouro Supremo indo direto para uma mulher voluptuosa. Barbatos estava soltando maldições e palavrões quando ela estendeu a mão e segurou a adaga agora escura em sua mão, rapidamente se virando e correndo em direção a Noah enquanto ela colocava a adaga nas costas enquanto um grupo de mortos-vivos a cercava por todos os lados. Eles agora tinham uma chance. Noah só precisava colocar as mãos neste tesouro supremo do qual ele segurava outro pedaço, e eles teriam uma chance de sair vivos dessa situação perigosa. A grande figura do dragão de 9 cabeças de Noah se transformou em um raio de luz quando ele foi em direção à figura de Barbatos, os dois se aproximando um do outro conforme os milissegundos passavam. Fim do capítulo. Capítulo 240 Morte. Uma figura do grande Leviatã calamitoso e dos voluptuosos Barbatos cercados por mortos-vivos correram em direção um ao outro, cada um segurando um pedaço de um tesouro supremo que poderia ser a solução para a situação horrível em que se encontravam, para eles. Repulsão espacial. Vum! Palavras calmas soaram enquanto a figura vibrante do Devilish Time Unveiler se teletransportava entre eles, seu domínio da lei do espaço-tempo permitindo-lhe ignorar a restrição que ele mesmo estabeleceu. Ele olhou arrogantemente para a grande figura de Noah enquanto pronunciava as palavras, seu efeito fazendo com que uma força tremenda explodisse para fora, derrubando o enorme corpo do dragão de 9 cabeças enquanto sua outra mão se transformava em uma garra e se aproximava. A posição de Barbatos. Fecho. A figura de Barbatos foi puxada em direção ao Devilish Time Unveiler em alta velocidade enquanto seu pescoço era rapidamente enrolado na palma do poderoso ser. Seu filho da puta! Suas pernas curtas chutaram quando o Devilish Time Unveiler indiferentemente começou a apertar a mão em sua garganta e quebrou suas cordas vocais instantaneamente, repelidos por uma força explosiva como se não fossem nada. Noah se recuperou do grande impacto e rapidamente trabalhou para curar seu corpo gravemente ferido enquanto olhava para esta visão com desespero e medo. Sim, medo. Eles estavam perto. Eles estavam extremamente perto.
Se ele conseguisse colocar as mãos naquela adaga, ele seria capaz de virar a maré. Ele segurava a outra parte desta arma que nem mesmo o próprio Devilish Time Unveiled conhecia. Contanto que ele colocasse as mãos neste tesouro supremo, eles teriam a chance de deixar este lugar vivos. Mas ele assistiu essas últimas brasas de esperança serem destruídas quando a poderosa figura do cultivador Void firmemente o jogou de volta no chão enquanto suas mãos seguravam firmemente o pescoço de Barbatos. O Pinguim Imperador, o Kraken e outras feras restantes correram em direção à posição de Barbatos, já que seu poder de nível fantasma não fez nada para perfurar as camadas de defesas espaciais criadas pelo Devilish Time Unveiled. Ruptura espacial. RIP. O ser pronunciou as palavras simplesmente novamente enquanto rupturas no espaço se espalhavam, cobrindo os corpos do Kraken e do Pinguim Imperador enquanto uma confusão sangrenta de sangue irrompia. RAA. Os tentáculos foram cortados quando uma ruptura se espalhou diagonalmente pelo corpo do Kraken, seus olhos escuros perdendo a luz enquanto sua cabeça explodia em uma chuva de sangue. Uma luz arrogante ainda estava presente em seus olhos redondos enquanto alguém se concentrava na figura contra a qual lutava destemidamente, enquanto a outra metade de sua cabeça dividida olhava para Noah com uma expressão de desculpas. Não poderia proteger o amigo do seu mestre, nem nenhum dos seus irmãos da terra espiritual. A luz arrogante e apologética em seus olhos redondos diminuiu lentamente enquanto perdia completamente a consciência. Esta foi a causa do medo que Noah começou a sentir pela primeira vez. Esse ser poderoso que parecia estar brincando com todos eles na palma das mãos, onde não importava o que fizessem ele sempre saía por cima. Eles estavam tão perto. Noah sentiu a aura explosiva do revelador do tempo diabólico, pois ele não continha de forma estável um único branco leitoso do Reino Santo, recuperando totalmente seu poder enquanto soltava uma aura roxa selvagem de força real. Um manto roxo com inscrições douradas apareceu no corpo do Devilish Time Unveiled enquanto ele continuava a apertar firmemente o pescoço de Barbatos, seu olhar alternando para o desesperado Noah e a luz forte nos olhos do lutador Barbatos. Não é a primeira vez que separo amantes, por isso peço desculpas. Seu olhar estava calmo quando sua mão livre se estendeu e agarrou a mão direita do lutador Barbatos e ele puxou para baixo, rasgando o braço enquanto o sangue escorria. Drax, gravemente ferido, juntou-se a Noah no chão enquanto olhavam desesperados para a posição no céu onde o revelador do tempo diabólico estava destruindo Barbatos. Ela segurou o tesouro supremo com ela, e o ser terrível a segurou em suas mãos. O celestial ficou gravemente ferido e mal conseguiu sobreviver depois que caiu na armadilha colocada sobre a adaga quando a tocou pela primeira vez, enquanto Noah se movia mesmo sabendo que seu poder transcendente não seria capaz de fazer nada contra um ser 2 níveis acima, ele. Sua grande forma olhou atordoada para a cena no céu enquanto seu corpo se erguia mais uma vez, tentando o seu melhor para alcançar sua posição novamente enquanto o tridente do mar, as gaiolas do tempo e os sóis dourados brilhantes saíam impiedosamente dele, mas todos foram recebidos com um simples conjunto de palavras. Ruptura espacial. RIP. O espaço foi rasgado e dobrado quando as rupturas alcançaram Noah, sangue voando enquanto 5 de suas cabeças perdiam a luz e se transformavam em tocos bagunçados de ossos e sangue. Estrondo. Ele respirava pesadamente enquanto olhava para o céu com medo. Foi realmente isso? Um pensamento aterrorizante passou por sua mente enquanto ele pensava nos bilhões de vidas que carregava sobre os ombros. O núcleo planetário de seu planeta natal, assim como os outros 2 planetas aos quais ele estava conectado, podiam ver todos os eventos ocorrendo enquanto observavam em silêncio. Os olhos de Noah tremeram com esta realidade enquanto muitos pensamentos passavam por sua cabeça, o revelador do tempo diabólico acima deles demorando enquanto rasgava os membros de Barbatos até que ela não pudesse mais lutar. Agora, isso não foi muito difícil, foi. Deixe-me pegar de volta meu parceiro agora. Ele falou com indiferença enquanto virava o toco que era Barbatos para estender a mão atrás dela, onde a viu colocar a adaga, e não encontrou nada. A adaga que ele viu essa mulher prender nas costas na verdade não estava lá.
Uma expressão de surpresa apareceu em seu rosto quando ele a virou e a encontrou rindo, sangue escorrendo de sua boca pelo pescoço esmagado enquanto ela falava. Foda-se, Shiluque. Ele não deu trégua quando suas mãos foram esmagadas e a cabeça de Barbatos se separou de seu corpo. Noah caiu no chão ao ver esta cena, seu olhar desfocado porque ele não sabia como proceder. O celestial ao lado dele balançou a cabeça enquanto suspirava, seu corpo gravemente ferido que mal conseguia se mover também caiu no chão. Perto de Noah, apareceu a figura de um esqueleto simples que estava entre os muitos que cercavam Barbatos, seu corpo desaparecendo lentamente enquanto a vida de seu mestre era tirada. Noah sentiu essa mudança quando se virou para o lado, uma luz dourada quase brilhando em seus olhos enquanto nas mãos ossudas do esqueleto desbotado estava uma adaga dourada e roxa. Seu nome apareceu diante de seus olhos em cores azuis brilhantes enquanto ele o agarrava. Adaga do Tempo, reticências. Fim do capítulo. O único lugar onde o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário, Stubbe Currency.